Questão 1 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. A figura 1.29, essa aqui, apresenta o losango EFGH inscrito, ou seja, dentro do retângulo ABCD, sendo o ponto de interseção das diagonais desse losango. Decidir se é verdadeiro ou falso cada uma das seguintes afirmações. Então aqui estão as afirmações. Na A, fala sobre a igualdade entre o vetor EO e OG. Então a primeira letra é o ponto de início do vetor e a segunda é o ponto final. Então é O. Eu pego o vetor aqui e coloco o início no e o final no O. Então esse é o vetor, é O. A igualdade é com o vetor OG. Então vou representar o vetor OG. Então começa no O e vai até o G. Feito isso, eu tenho que verificar três coisas para dizer se essa igualdade é verdadeira. É um módulo, a direção e o sentido. A direção é mais fácil de verificar e é a mesma direção. Só imaginar uma reta suporte, passando por esses dois vetores, e eles estão sobre a mesma reta, ou sobre retas paralelas, significa que eles são vetores paralelos, e direções paralelas são iguais. O sentido significa para onde eles estão apontando em relação a essa reta. Então eles estão apontando para o mesmo lado, mesmo sentido e mesma direção. Agora volta a ver o módulo. Para ver o módulo eu posso colocar um vetor ao lado do outro e verificar que eles têm sim o mesmo módulo. Então, tendo o mesmo módulo, direção e sentido, essa primeira igualdade aqui é verdadeira. Agora vamos para a segunda. AF igual CH. Então, novamente, posiciono um vetor começando em A, indo até F, o outro começando em C, indo até H. Feito isso, eu faço aquelas verificações em módulo, direção e sentido. Em direção, é a mesma direção. Não existe direção oposta. A direção é a inclinação. Então aqui, os dois estão sobre uma mesma reta ou sobre retas paralelas. E basta lembrar também que os vetores são representantes de um dado vetor, né? Então, esse vetor aqui, CH, eu posso representar ele em qualquer local do plano que eu esteja analisando, desde que se mantenha a direção, o sentido e o módulo. Então, sendo isso, são os mesmos vetores, ou representantes dos mesmos vetores. Então, em relação à direção, a mesma. O módulo, eu posso colocar um ao lado do outro, e vejo que eles têm o mesmo módulo também. Em relação ao sentido, são sentidos opostos. Um aponta para um lado, outro aponta para o outro. E é intuitivo dessa forma mesmo. Então, basta que uma dessas características não sejam iguais para que eles não sejam vetores iguais. Então, essa segunda aqui é falsa. Agora eu vou verificar DO e HG. Então, eu coloco o início de um vetor aqui no D e o final no O. O outro é HG, então coloco o início em H e o final no G. Feito isso, eu vejo que eles têm a mesma direção, então a mesma inclinação, o mesmo sentido, os dois apontam para o mesmo lado dessa direção. E em módulo também são iguais. Eu posso colocar um aqui ao lado do outro e verificar isso. Ou verificar também pelo que a figura falou, que já que é um losango inscrito num retângulo, eu tenho garantia sobre esses ângulos aqui, sobre essas direções internas. Então, tem duas formas de verificar quanto ao módulo. Mas, tendo feito essa verificação de módulo, direção e sentido, eles são iguais, portanto, isso aqui é verdadeiro. Agora vamos para a D. A D aqui tem um módulo de C menos O igual ao módulo de O menos B. Nós vamos tratar disso da seguinte forma. Quando eu tenho C menos O, isso é uma outra forma, porque aqui parece que só tem um ponto menos o outro ponto. Então fica difícil fazer isso aqui agora. Pelo menos enquanto a gente ainda não viu a forma algébrica de trabalhar com vetores. Mas esse C menos O nada mais é do que outra forma de escrever o vetor OC. Então, OC é C menos O.
Para fazer isso, basta pegar o ponto final menos o inicial e vai dar um vetor que começa no O e vai até o C. Então, isso daqui é uma forma de escrever o vetor. Então, O menos B é o vetor BO. A ordem aqui é contrária, o que aparece aqui. Então, O menos B é um vetor que parte do B e vai até o O. Então, é final menos inicial, BO. Então, agora eu posso substituir aqui. Módulo de C menos O, que talvez ficasse difícil saber o que isso quer dizer, né? É o módulo de OC. Então, pergunta se é igual ao módulo de BO. Agora eu preciso verificar isso. Então, eu coloco aqui um vetor em origem em O, final em C. O outro eu coloco origem B, final em O. Origem B, final em O. Mas eu tenho que ver aqui que a questão pediu não se os vetores são iguais, e sim se o módulo deles são iguais. Então não tenho que me preocupar com direção e sentido, tanto faz se são iguais ou não, só com o módulo. Olhando para cá, eu vejo que eles estão ocupando essa mesma metade da diagonal do retângulo, então os módulos são iguais. Essa D aqui é verdadeira. Vamos agora para AE. É a mesma coisa. Então, o módulo do vetor OH, então eu pego um vetor desse aqui, coloco no O e vai até o H. E aqui o vetor DH. Vetor que parte do D e vai até o H. Então a pergunta é se o módulo é igual. Pela figura nós vemos claramente que não é. Esse daqui é muito maior do que esse. Então, essa E aqui é falsa. Agora vamos para F. H menos E. Agora, aqui não tem módulo. Então aqui estava perguntando sobre o módulo. E aqui não tem módulo mais. Agora aqui entra o que eu falei. É o vetor mesmo. O vetor que começa em E vai até H. Então, o vetor que começa em E vai até H. E aqui é o vetor que começa em C e vai até O. O vetor que começa em C e vai até O. E aqui perguntou sobre os vetores mesmo, e não sobre o módulo. Então, eles até têm a mesma direção e o mesmo módulo, mas sentido dos opostos. Então, a F é falsa. A G pede novamente o módulo de vetores aqui. Então, AC começa no A e vai até o C. E o outro aqui é BD. Começa no B e vai até o D. E a pergunta é sobre o módulo. Como os dois são diagonais do retângulo, as diagonais têm o mesmo comprimento e o retângulo, então essa daqui é verdadeiro. G é verdadeiro. Agora vamos para H. OA igual a 1 meio de dB. Então vamos verificar aqui qual é o OA. Começa aqui no O e vai até o A. OA. E agora o dB. Começa no D e vai até o B. A pergunta tem relação com esse 1 meio aqui. E está falando em questão de módulo, né? Só o comprimento. E como aqui é o ponto médio das diagonais do retângulo, a questão não falou isso, mas ela falou que aqui é a interseção das diagonais do losango. E como o losango está inscrito no retângulo, esse ponto passa a ser também a interseção entre as diagonais do retângulo. Se a interseção entre as diagonais é o ponto médio. Então aqui tem duas metades de diagonal e aqui tem uma metade de diagonal. Então sim, isso daqui é igual a uma metade desse tamanho, de uma diagonal toda. Em módulo verdadeiro. Agora vamos para AI. Aqui está perguntando sobre ser paralelo agora. Então o vetor AF
vetor que começa no A e vai até o F. E agora o vetor CD. Então, um vetor que começa no C e vai até o D. E a pergunta é se eles são paralelos. Então aqui está perguntando só sobre direção. Então, em relação à direção, sim. Eles estão sob uma mesma reta suporte. Ou um representante dele, eu poderia colocar aqui, e ele ficaria sob a mesma reta suporte. Mesma direção. O J pergunta se GF é paralelo a HG. Então, GF, eu coloco o início aqui em G, o final em F, e pergunto se isso é paralelo a HG. Então, GF, HG. Isso mesmo. Então, é falso. Eles não são paralelos. Tem um ângulo aqui que é diferente de 90 graus. Ou de 0 graus. O ângulo de 90 graus vai vir aqui, nesse símbolo que pergunta se eles são ortogonais. Então, o ângulo sendo maior do que zero já não são mais paralelos. E também existirá o caso de o ângulo ser igual a 180 graus, que alguns autores chamam de antiparalelos. São paralelos também. Vamos agora para o K. Pergunta se AO é paralelo a OC. Então vamos montar aqui. AO, o outro começa no O e vai até C. E sim, eles são paralelos, porque eles estão sobre a mesma diagonal do retângulo aqui. Agora que já foi a K, vamos para L. Aqui começa a perguntar se são ortogonais. Então, a B, esse daqui já começa no A e vai até o B aqui embaixo. E o outro é OH. Já começa no O e é para ir até H. Então a pergunta é se eles são ortogonais. E sim, eles são, porque existe um representante desse. Os vetores analisados não precisam encostar um no outro, eles não precisam compartilhar nenhum ponto, não precisam ter uma interseção diferente do conjunto vazio, porque existe um representante desse vetor que eu posso colocar aqui. Da mesma forma, eu poderia pegar um representante desse vetor e colocar aí. E basta que o ângulo entre os representantes desses vetores seja igual a 90 graus. E nesse caso aqui isso acontece. Aqui tem um ângulo reto, porque eu representei eles aqui, e isso daqui são dois lados de um retângulo. Então, verdadeiro. Agora vamos para o M. M é EO. Então, pego aqui e coloco a origem em E, o final em O. E o outro é CB. Então, a origem em C e o final em B. Pergunto se eles são ortogonais. E novamente, é verdadeiro porque eu posso representar esse aqui, ou aqui e esse aqui. Então, todos esses vetores têm infinitos representantes, que bastam que tenha mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, um ângulo entre representante desses vetores, mesmo que eles não se toquem, dá 90 graus. Então, sendo um ângulo reto entre eles, e eu vejo isso claramente aqui porque eu consigo representar eles no lado de um retângulo, isso daqui é verdadeiro. Agora vamos para o N. AO, então, começa no A e vai até o O. E o outro é HF. Começa no H e vai até o F. Pergunta se eles são paralelos, ou se eles são ortogonais. Aqui claramente não. Porque um é uma diagonal de um retângulo e o outro é um lado. E o lado não é ortogonal à diagonal. Então aqui, F. Agora vamos para AO.
que é a última dessas afirmações. Então, OB, então começa aqui no O e vai até B, OB igual a menos FE. Então, primeiro eu vou montar o vetor FE, aqui está F, e ele vai até E, e agora eu vou aplicar esse sinal de menos. Ele inverte a direção do vetor. Ele inverte a direção não, inverte o sentido do vetor. A direção é a mesma. A direção é reta, suporte, continua a mesma inclinação. Mas antes ele estava apontando para cá, agora vai apontar para cá. Então, coloco a origem no E e o final no F. Pronto. Agora eu representei o menos FE e o vetor OB. Aqui pergunta se eles são iguais. E sim. Eles são iguais porque tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Posso ver que são o mesmo módulo colocando um aqui em cima do outro. Feito isso, respondi todas as afirmações. A questão agora está completamente resolvida.